A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui mais uma vez para trazer um estudo bíblico com o tema Fazendo a Diferença no Meio de uma Geração Corrompida. Amém? Esse é o estudo que nós vamos destrinchar hoje aqui. Amém? Que diz assim: nesse texto sagrado que lemos, percebemos um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia. O Senhor que vivia. O segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Ele era um homem justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé andava com Deus. Isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuía estes requisitos. Podemos fazer a diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. Tópico 1 do estudo. Enoque fez a diferença em sua geração porque andava com Deus, como está escrito lá em Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada para ir ao encontro do Senhor. Tópico 2. José fazia diferença em qualquer ambiente em que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele, como está escrito lá em Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 23, e em Gênesis capítulo 41, do versículo 38 ao 39. Terceiro tópico. Samuel fez a diferença no meio de sua geração, porque era homem honesto e ninguém tinha do que acusar, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo de número 12, do versículo 1 ao 5. Tópico 4. Jó era homem sincero, reto e temente, e Deus é que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio da sua geração, como está escrito lá em Jó, capítulo 1 e o versículo 1, e lá em Jó, capítulo 42, do versículo 7 ao 10. Amém? Quinto tópico. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus, como está escrito lá em Daniel capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Tópico 6. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou sobre a diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração em que viveram, como está lá em Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 14. Tópico 7. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio a esta geração perversa e corrompida em que vivemos, na qual devemos resplandecer como astros no mundo, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2 e o versículo 15. Conclusão. Um certo pastor nos contou que o crente
em certo sentido, deve ser como as garças, que, apesar de estarem pisando na lama, suas pernas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Podemos caminhar neste mundo sem nos contaminar com ele, como está escrito lá em Efésios, capítulo 6 e o versículo 5. Né? Então está aqui um exemplo, né? A garça, né? Ela pisa na lama, né? Mas ela não se contamina. A sua pele, você pode pesquisar aí na internet, você vai ver que a garça ela tem as patas longas e ela não se mela, né? Então, o que nós podemos fazer a diferença nessa geração corrompida, amém? Esse foi o estudo de hoje. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.